Meu nome é Emma Davis e tenho 29 anos. A casa de $980.000 que minha avó me deixou deveria ser meu santuário. Em vez disso, tornou-se o palco da traição mais dolorosa da minha vida. Meu pai esqueceu de desligar o telefone naquele dia. Ela é um fardo, disse ele para minha mãe, sem saber que eu estava ouvindo cada palavra. Eles estavam curtindo a Europa às minhas custas enquanto conspiravam para tomar minha casa. Então, tomei uma decisão. Quando eles voltaram, sorrindo com lembranças, a chave deles não servia mais na fechadura. A casa estava vazia. E meu bilhete dizia apenas, surpresa, um fardo fez isso. Antes de compartilhar como tudo aconteceu, conte-me de onde você está assistindo nos comentários. E curta e inscreva-se se você já teve que se defender de uma família que te desvalorizou. Quando criança, o dinheiro sempre foi escasso em nossa casa. Meus pais, Robert e Diana Davis, trabalhavam em vários empregos só para manter nossa pequena casa alugada e colocar comida na mesa. Meu pai era operário de fábrica, sempre ressentido com as oportunidades perdidas, enquanto minha mãe se dividia em empregos de recepcionista de meio período. Apesar das dificuldades financeiras, eles nunca me deixaram esquecer que cada dólar gasto comigo era um dólar que eles não podiam gastar consigo mesmos. Minha avó Elizabeth era diferente. Enquanto meus pais viam apenas limitações, a avó Elizabeth via potencial em mim. Ela era uma empresária experiente que construiu seu próprio portfólio imobiliário do zero depois que meu avô faleceu jovem. Emma, ela me dizia durante nossas visitas de fim de semana à sua bela casa colonial, nunca deixe ninguém lhe dizer quanto você vale. Você decide isso por si mesma. Aqueles fins de semana com a vovó eram minha fuga. A casa dela era espaçosa, cheia de antiguidades lindas e aconchegante. O jardim dos fundos, onde plantávamos flores juntas, tornou-se meu santuário. Ao contrário do ar tenso da casa dos meus pais, a casa da vovó me dava liberdade. Quando completei 18 anos, minha avó me ajudou a me candidatar a bolsas de estudo e empréstimos para a faculdade. Meus pais consideravam o ensino superior uma farsa e se recusavam a contribuir com um centavo. Faculdade é para quem se acha melhor que todo mundo, dizia meu pai, embora eu descobrisse mais tarde que ele simplesmente nunca havia sido aceito. Trabalhei em 3 empregos durante a faculdade, me formei em administração e imediatamente consegui um emprego em uma imobiliária. Minha avó ficou radiante de orgulho com a minha formatura, enquanto meus pais reclamavam do problema do estacionamento. Então chegou o dia que mudou tudo. A vovó Elizabeth faleceu repentinamente de um ataque cardíaco quando eu tinha 25 anos. Fiquei arrasada. Ela tinha sido minha campeã, meu porto seguro. Na leitura do testamento, todos ficaram chocados, exceto talvez eu, quando seu advogado anunciou que ela havia deixado a casa para mim, não para meus pais. A propriedade na Magnolia Drive, 1842, avaliada em aproximadamente $850.000, deixo para minha neta, Emma Davis, que demonstrou a determinação e a responsabilidade de apreciar seu valor, leu o advogado, enquanto os rostos dos meus pais se fechavam. O testamento era explícito. A propriedade estava totalmente em meu nome, sem condições ou copropriedade. Meus pais receberam uma modesta herança em dinheiro, que gastaram rapidamente em um carro novo e diversos eletrônicos. A partir do momento em que a escritura foi transferida para o meu nome, meus pais começaram a se referir a ela como a casa da família, em vez de a casa da Emma. O que começou com comentários ocasionais sobre, quando reformarmos a cozinha, gradualmente se transformou em planos completos de reforma elaborados sem a minha participação, enquanto eu pagava cada conta, cada imposto, cada custo de reparo. A gente devia mesmo trocar essas bancadas, dizia minha mãe, passando a mão no granito que eu tinha acabado de pagar para instalar. Não gosto dessa cor rosa na sala, anunciava meu pai, ignorando completamente o fato de eu ter escolhido cuidadosamente para combinar com meus novos móveis. Apesar do meu crescente sucesso como corretora de imóveis, agora eu ganhava uma renda confortável de 6 dígitos. Meus pais me tratavam como uma adolescente brincando de casinha. Quando eu tentava estabelecer limites, a resposta deles era sempre a mesma: família não tem limites. Mas, de alguma forma, essa falta de limites só funcionava em uma direção. Depois de cerca de 3 anos desse acordo, meus pais anunciaram que estavam planejando umas férias de 3 meses na Europa, algo que sempre sonharam. O que eles não anunciaram foi como pretendiam pagar por isso. Podemos usar o patrimônio da casa, meu pai mencionou casualmente em um jantar de domingo. Você quer dizer a minha casa? Perguntei, tentando manter o tom de voz calmo. A casa que está só no meu nome? Não seja egoísta, Emma, interrompeu minha mãe. É a casa da família. Sua avó gostaria que todos nós nos beneficiássemos dela.
Recusei-me a fazer um empréstimo com garantia imobiliária para as férias deles, mas cometi o erro de me oferecer para ajudá-los com algumas das despesas, pois sabia que eles não teriam condições de arcar com isso de outra forma. Antes que eu percebesse, eu estava financiando quase toda a viagem, voos, acomodações, dinheiro para despesas, enquanto eles reclamavam que os hotéis que reservei não tinham localização central o suficiente. Um dia antes de partirem para sua grande viagem pela Europa, ouvi minha mãe falando ao telefone com a irmã. Claro, a Emma vai pagar. É o mínimo que ela pode fazer, considerando que a deixamos ficar com a casa. Deixar que eu fique com a minha própria casa? A casa que minha avó me deixou especificamente? Eu deveria ter reconhecido a bandeira vermelha pelo que ela era, mas ainda queria desesperadamente a aprovação deles. Se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse trocado as fechaduras antes mesmo de eles partirem para Paris. Era uma tarde de terça-feira de junho quando tudo mudou. Meus pais estavam na Europa havia cerca de 6 semanas, e de acordo com suas postagens nas redes sociais, estavam curtindo Paris. Eu estava em casa depois de mostrar imóveis a manhã toda quando me lembrei de que a pia da cozinha estava vazando antes de eles irem embora. Como eles voltariam em poucas semanas, decidi consertar. Precisava perguntar ao meu pai onde ele havia guardado as informações de garantia da torneira que ele havia instalado no ano passado, uma das poucas reformas que ele mesmo havia feito. Disquei o número internacional dele e esperei a série de cliques e bips que sinalizavam a conexão internacional. Alô, a voz do meu pai soou distante, a conexão um pouco atrasada. Ei, pai, uma pergunta rápida sobre a garantia da torneira da cozinha. Você lembra onde colocou a papelada? Está começando a vazar. Ele suspirou profundamente ao telefone. Está no arquivo da sala, na segunda gaveta, embaixo da cozinha. Por que isso não pode esperar até a gente voltar? Porque a água está danificando o armário embaixo da pia, expliquei, tentando disfarçar a irritação. Só preciso ligar para a empresa e ver se o problema está coberto. Tudo bem, murmurou ele. Sua mãe e eu vamos jantar em algum lugar bacana perto da Torre Eiffel. Parece ótimo. Como está Paris? Perguntei, tentando ser educada apesar da atitude dele. Caro, respondeu ele secamente. Olha, preciso ir, conversamos depois. Certo, obrigado pela informação. Aproveite o jantar. Ouvi um farfalhar, depois o que pareceu ser meu pai guardando o telefone no bolso. Ele não tinha desligado direito. Eu estava prestes a encerrar a ligação quando ouvi a voz dele, agora abafada, mas ainda audível. Quem é esse? Perguntou a voz da minha mãe. Só a Emma, reclamando de alguma coisa na casa de novo. A voz do meu pai estava mais clara agora, como se ele tivesse tirado o telefone do bolso, mas ainda achasse que a ligação tinha terminado. E agora, minha mãe parecia irritada. Algo sobre a pia da cozinha. Juro, ela só faz arrumar problemas naquela casa. Eu deveria ter desligado. Eu sabia que deveria ter desligado, mas algo me impedia de pressionar o botão de encerrar a chamada. Eu não entendo por que sua mãe deixou aquela casa para ela. Para começo de conversa, continuou minha mãe. Nós somos os pais dela. Deveria ter sido para nós. Bem, quando voltarmos, precisamos ter uma conversa séria sobre nossa aposentadoria, disse meu pai. A Emma precisa entender que a casa é a nossa segurança para o futuro. Senti meu estômago embrulhar. Eles estavam planejando alguma coisa. Ela tem sido um fardo desde o começo, continuou meu pai, com a voz dura e clara. Todos aqueles anos de despesas, faculdade, tudo. Agora ela tem essa propriedade valiosa que simplesmente caiu no colo. E o quê? Ela acha que merece? O que ela fez? Um fardo. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Ela sempre foi egoísta, concordou minha mãe. Mas também é facilmente manipulável. Lembra como ela concordou rapidamente em pagar a maior parte desta viagem? Tudo o que precisei fazer foi mencionar obrigação familiar algumas vezes. Eles riram juntos, um som sincronizado que eu ouvi a vida toda, mas agora parecia sinistro. Só precisamos continuar trabalhando nela, continuou meu pai. Um dia, ela vai nos transferir a casa, ou pelo menos nos adicionar à escritura. O ponto fraco dela é que ela ainda quer a nossa aprovação. Eu não conseguia respirar. Minha mão tremia tanto que quase deixei o telefone cair. Consegui me atrapalhar com outro celular e comecei a gravar a conversa. E se ela não concordar? Perguntou minha mãe. Ela vai, disse meu pai, confiante. A Emma sempre foi desesperada pela nossa aprovação. Só precisamos fazê-la se sentir culpada o suficiente. Lembrá-la de tudo que sacrificamos. Se isso não funcionar, começamos a falar sobre asilos e despesas médicas. Acredite, por volta dessa época no ano que vem, aquela casa estará em nosso nome.
E se o pior acontecer, acrescentou minha mãe, vamos morar lá de qualquer maneira. Posse é 9/10 da lei. Ela jamais despejaria os próprios pais. Os dois riram de novo. Eu me senti fisicamente mal. Falando nisso, continuou meu pai, quando voltarmos, acho que deveríamos ficar com o quarto principal. É ridículo que ela tenha o quarto maior, já que quase nunca está lá por causa do trabalho. Boa ideia, respondeu minha mãe. Também deveríamos conversar sobre aquele imóvel de férias que ela está procurando. Um desperdício de dinheiro. Se ela tem dinheiro sobrando para gastar, deveria nos ajudar mais. Exatamente. Por que deveríamos nos esforçar enquanto ela constrói um império imobiliário? Ela nos deve uma. A conversa continuou enquanto eles aparentemente caminhavam em direção ao restaurante, discutindo várias maneiras de me manipular para que eu lhes desse mais dinheiro, mais controle, mais da minha vida. Fiquei imóvel na cadeira com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto todas as ilusões que eu tinha sobre minha família se desfaziam ao meu redor. Depois de uns 15 minutos, a conexão finalmente caiu. Fiquei sentado em completo silêncio, com o telefone ainda agarrado na mão. A casa que eu tanto trabalhei para manter, a casa que minha avó me confiou, a casa que eu abri para meus pais por amor e obrigação, eles a viam como nada mais do que um direito seu. E eu era apenas um fardo, um meio para um fim, alguém a ser manipulado e usado. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim, mas algo mais duro, mais frio e mais determinado, tomou seu lugar. Olhei ao redor da casa que eu havia compartilhado com eles, vendo pela primeira vez todas as maneiras pelas quais eles gradualmente haviam afirmado a propriedade. A poltrona reclinável do meu pai posicionada no lugar privilegiado da sala de estar, os pratos decorativos da minha mãe substituindo minhas obras de arte. Meus próprios pertences gradualmente relegados à minha área no que supostamente era minha própria casa. Enxuguei as lágrimas, respirei fundo e tomei uma decisão. Se eu era um fardo tão grande, talvez fosse hora de tirar esse peso dos ombros deles para sempre. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente pelos 3 dias seguintes. Não conseguia encarar clientes ou colegas com a tempestade que me assolava. Toda vez que repassava a conversa na minha cabeça, e eu repassava, obsessivamente, oscilava entre a tristeza avassaladora e a fúria gélida. Como as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente poderiam me ver como nada mais do que um recurso a ser drenado? Passado o choque inicial, meu cérebro de corretora de imóveis entrou em ação. Eu precisava de informações, opções e um plano sólido, nada de decisões emocionais. Minha avó não construiu seu sucesso agindo precipitadamente, e eu também não. Meu primeiro telefonema foi para Patrícia Winters, uma advogada de direito de família com quem trabalhei em várias transações imobiliárias. Expliquei minha situação com cuidado para me ater aos fatos. A casa está totalmente em meu nome, concluí. Mas eles moram lá há quase 4 anos. Eles têm algum direito legal sobre ela? Patrícia foi direta e eficiente, exatamente o que eu precisava. Com base no que você descreveu, absolutamente não. Não há nenhuma propriedade em união estável que se aplique aqui. Você manteve a propriedade, pagou todas as despesas, e o mais importante, tem a escritura limpa. O fato de ter permitido que seus pais morassem lá não lhes concede nenhum direito de propriedade. E o fato de eles serem meus pais? Isso importa legalmente? Não em termos de direitos de propriedade, ela me garantiu. Você é adulto. Não tem obrigação legal de abrigar seus pais. A casa é sua para vender, alugar ou fazer o que quiser com ela. Senti um peso se dissipar um pouco. Pelo menos legalmente eu estava em terra firme. E os pertences deles? Perguntei. Isso é um pouco mais complicado, admitiu Patrícia. Legalmente você deve avisá-los com antecedência razoável e dar-lhes a oportunidade de buscar seus pertences pessoais. Eu recomendaria documentar tudo cuidadosamente e talvez guardar os pertences em um local onde possam acessá-los. Tomei notas detalhadas e agradeci, já pensando no próximo passo. Em seguida, entrei em contato com meu colega Marcos Wilson, um dos corretores imobiliários de melhor desempenho do nosso escritório, especializado em vendas rápidas e discretas para casais em processo de divórcio e liquidações de espólio. Preciso vender minha casa rápido, discretamente e pelo valor mais próximo possível do mercado, eu disse a ele quando nos encontramos para tomar café na manhã seguinte. Marcos ergueu uma sobrancelha. Fugindo da lei, Emma? A piada sem graça não se concretizou diante da minha expressão séria. Situação familiar, eu disse simplesmente. Preciso que isso seja resolvido com absoluta discrição, sem anúncios públicos, se possível, sem placas no quintal, sem visitas, e preciso que seja resolvido em 6 semanas. Marcos assobiou baixinho. Isso é agressivo, mesmo neste mercado.
Você está considerando uma queda no preço nesse prazo. Entendo. De que tipo de golpe estamos falando? Discutimos valores. A casa da minha avó havia se valorizado significativamente desde que a herdei. O valor de mercado atual girava em torno de 980 mil dólares, mas para o prazo mais curto e a venda particular, talvez eu precisasse aceitar algo próximo a 900 mil dólares. Eu consigo viver com isso, eu disse, calculando rapidamente. Quando você pode começar a mostrar? Tenho alguns compradores pré-qualificados procurando exatamente esse tipo de imóvel neste bairro. Posso agendar visitas particulares para a semana que vem. Perfeito. Vou precisar da casa vazia para as exibições. Naquela tarde, criei uma planilha detalhada com todos os itens da casa, categorizando-os meticulosamente. Itens que eu havia comprado, itens que minha avó havia me deixado, itens que meus pais haviam trazido quando se mudaram, itens de propriedade questionável. Para a última categoria, fui implacavelmente honesto. Se eu não conseguisse provar definitivamente que algo era meu, colocava na coluna dos meus pais. Eu não queria nenhuma zona cinzenta legal ou ética que pudesse me assombrar mais tarde. Em seguida veio o planejamento logístico. Eu precisava de um lugar para morar temporariamente, uma empresa de mudança para meus pertences, um depósito para os pertences dos meus pais, novas contas bancárias em diferentes instituições, um novo número de telefone, um novo endereço de e-mail e um plano para desaparecer. Encontrei um imóvel mobiliado para alugar por temporada em uma cidade a cerca de 2 horas de distância. Abri novas contas em um banco que meus pais nunca tinham usado. Comprei um novo telefone com um novo número. Criei um novo endereço de e-mail que não poderia ser facilmente descoberto. Reuni meticulosamente todos os meus documentos importantes: certidão de nascimento, cartão do seguro social, passaporte, apólices de seguro, contas de investimento e, principalmente, a escritura da casa e o testamento da minha avó, e guardei-os em um cofre no meu novo banco. Enquanto eu trabalhava na minha lista de verificação, ocasionalmente me pegava hesitando. Será que eu estava exagerando? Então, eu repetia a conversa gravada, ouvindo o desprezo do meu pai. Ela tem sido um fardo desde o início, e minha determinação se fortalecia novamente. Certa tarde, enquanto eu vasculhava uma caixa de papéis da minha avó que eu guardava, encontrei uma carta que ela havia me escrito, mas aparentemente nunca enviado. Estava datada de apenas um mês antes de sua morte. Minha querida Emma, começava. Quero que você saiba porque tomei as decisões que tomei sobre meu patrimônio. Seus pais sempre esperaram que as coisas fossem entregues a eles. Quando quiseram pedir dinheiro emprestado para vários projetos ao longo dos anos, eu os vi desperdiçar todas as oportunidades sem aprender ou crescer. Mas você, minha doce menina, trabalhou por tudo o que tem. Você entende o valor do dinheiro e do trabalho duro. Estou deixando minha casa para você porque sei que você a honrará, cuidará dela e a usará como base para construir seu próprio sucesso, não como uma muleta para fugir de responsabilidades. Nunca duvide de que você merece tudo de bom que lhe acontece. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia suas palavras. Era como se ela tivesse previsto exatamente o que aconteceria e estivesse atravessando o tempo para fortalecer minha determinação. No dia seguinte, entrei em contato com uma empresa de mudanças e agendei a mudança para a semana seguinte. Reservei um depósito em nome dos meus pais, paguei com 6 meses de antecedência e me certifiquei de que as informações seriam enviadas pelo correio. Todas as noites eu atualizava meu documento de planejamento, riscando tarefas concluídas e adicionando novos detalhes conforme me ocorriam. Eu operava com fria eficiência durante o dia, mas à noite, sozinho no que antes fora meu santuário, eu frequentemente desabava. Certa noite, enquanto eu encaixotava fotos de família, me deparei com uma de mim, ainda menina, sentada nos ombros do meu pai em uma feira. Estávamos ambos rindo, minhas mãozinhas agarrando sua testa, as mãos dele segurando minhas pernas com firmeza. Lembrei-me daquele dia, do algodão doce que ele me comprou, do bicho de pelúcia que ele ganhou derrubando garrafas de leite. Por um momento, quase desisti de todo o plano, mas então me lembrei da voz dele, ela tem sido um fardo desde o começo. A foto foi para a caixa com o rótulo Itens dos Pais. Ao final da terceira semana, Marcos havia trazido vários compradores em potencial. 2 deles fizeram ofertas, ambas abaixo do valor pedido, mas dentro da faixa que havíamos discutido. Aceitei a oferta mais alta, 915 mil dólares, de um executivo corporativo que estava se mudando para a região e que poderia fechar negócio rapidamente. As peças estavam se encaixando. A venda seria concluída em pouco mais de 2 semanas.
Meus pais voltariam da Europa 3 dias depois. Momento perfeito. Na manhã do encerramento, acordei com uma estranha sensação de calma. Nas últimas semanas, passei por ciclos de luto, raiva, dúvida e determinação. Hoje, eu simplesmente me sentia focado. Vesti-me cuidadosamente com um terno azul impecável, profissional, confiante. A armadura de que eu precisava para o que seria um dos dias mais significativos da minha vida. O fechamento estava marcado para as 10 horas no escritório da empresa de títulos. Cheguei às 9h45, carregando uma pasta fina contendo os poucos documentos que faltavam. Marcos já estava lá, conversando com o corretor de títulos. Ele me deu um sorriso encorajador quando me aproximei. Pronto para isso? Perguntou baixinho. Assenti. Mais do que pronto. Os compradores chegaram pontualmente às 10 horas. Richard Thompson, o executivo, e sua esposa, Catherine. Pareciam simpáticos, entusiasmados com a casa e o bairro. Em outras circunstâncias, eu poderia ter compartilhado histórias sobre a propriedade e a linda magnólia que minha avó plantou, a luz que incidia na cozinha pela manhã. Hoje eu só queria resolver a papelada. O processo foi surpreendentemente decepcionante. Assine aqui, rubrique ali, assine novamente. A cada assinatura, eu estava simultaneamente rompendo um laço e garantindo minha liberdade. Quando o corretor finalmente me passou o cheque $915 mil, menos o restante da hipoteca e os custos de fechamento, só senti alívio. Parabéns, disse o corretor, apertando as mãos de todos. Boa sorte a todos. Lá fora no estacionamento, Marcos me alcançou. Você está bem? Perguntou ele, com genuína preocupação nos olhos. Vou ficar, respondi, conseguindo dar um pequeno sorriso. Obrigada por tudo, Marcos. Eu não teria conseguido sem você. Fico feliz em ajudar, respondeu ele. Embora eu ainda esteja curioso sobre a história por trás de tudo isso. Talvez um dia eu te conte, eu disse, mas agora tenho que conhecer alguns carregadores. A empresa de mudanças chegou exatamente ao meio-dia. Eu já tinha embalado a maioria dos meus pertences pessoais, claramente etiquetados e separados dos pertences dos meus pais. Supervisionei enquanto eles carregavam meus móveis, caixas e malas no caminhão, com destino ao meu novo apartamento temporário. Os pertences dos meus pais foram manuseados com o mesmo cuidado, mas com etiquetas de destino diferentes. Tudo foi fotografado, inventariado e carregado em um caminhão separado com destino ao depósito que eu havia alugado em nome deles. Providenciei que os códigos de acesso e as informações de pagamento fossem enviados a eles pelo correio, no hotel europeu em que estavam hospedados. Enquanto os carregadores trabalhavam, andei por cada cômodo da casa, verificando armários e gavetas para garantir que nada tivesse sido esquecido. No quarto dos meus pais, encontrei uma pequena caixa escondida no fundo do armário. A curiosidade falou mais alto e eu a abri. Lá dentro, havia cartas, dezenas delas, da minha avó para meus pais ao longo dos anos. Eu não deveria tê-las lido, mas não consegui me conter. Elas detalhavam anos de pedidos financeiros, táticas de manipulação e a crescente desilusão da minha avó com o filho e a nora. Robert, começava uma das cartas, está é a última vez que lhe darei assistência financeira sem um plano de pagamento claro. Seus pedidos constantes estão prejudicando o nosso relacionamento, e me preocupo com o exemplo que você está dando para Emma. Outra, datada apenas 1 ano antes de sua morte. Estou profundamente preocupada com sua expectativa de que minha casa um dia seja sua. Trabalhei duro por tudo que tenho e pretendo deixar meus bens para aqueles que os respeitarão e os preservarão. Sugiro que você comece a fazer seus próprios planos de aposentadoria que não envolvam meus bens. Recoloquei cuidadosamente as cartas na caixa e as adicionei aos itens de armazenamento. Mas senti uma conexão renovada com minha avó e sua decisão de me deixar a casa. Ela já havia percebido meus pais muito antes de mim. No final da tarde, os 2 caminhões já estavam carregados e partiram. Fiquei ali, na casa vazia, meus passos ecoando no piso de madeira, sem móveis, sem fotos, sem as evidências acumuladas de vidas vividas dentro daquelas paredes. Era apenas uma estrutura de novo, linda, valiosa, mas não mais minha. Andei por cada cômodo uma última vez, na cozinha, onde eu fazia biscoitos com minha avó, na sala de estar, onde assistíamos a filmes antigos juntas, no jardim, onde ela me ensinou os nomes das flores e como cuidar das coisas que cresciam. Espero que você entenda, sussurrei, sem saber se estava me dirigindo à minha avó ou à casa em si. Por fim, coloquei o bilhete que havia escrito na bancada de granito da cozinha, onde seria impossível não notar. Surpresa! Um fardo fez isso. Dei uma última olhada ao redor e saí pela porta da frente, trancando-a. Coloquei as chaves na caixa de correio, entrei no carro e fui embora sem olhar para trás.
Ao entrar na rodovia rumo ao meu novo lar temporário, senti algo inesperado: liberdade. Talvez pela primeira vez na vida, eu estava tomando uma decisão completamente por mim, livre de obrigações familiares ou da necessidade desesperada de aprovação. O fardo havia sido tirado, não dos meus pais, mas de mim. Meu apartamento temporário não tinha nada de especial, um quarto mobiliado em um complexo moderno com comodidades que eu provavelmente nunca usaria. Mas era meu, sem história, sem expectativas, e o mais importante, sem ninguém me dizendo que eu não merecia estar ali. Os primeiros dias passaram em meio a uma confusão de tarefas práticas. Desembrulhei o essencial. Configurei meu novo laptop com medidas de segurança reforçadas e entrei em contato com meu escritório para avisar que tiraria 2 semanas de férias, com efeito imediato. Não dei detalhes, apenas que precisava de um tempo para mim. No final da primeira semana, eu já tinha estabelecido uma espécie de rotina. Café da manhã na pequena varanda com vista para um lago artificial, tardes pesquisando possíveis lugares para me mudar permanentemente, noites cheias de comida para viagem e televisão sem sentido para acalmar meus pensamentos. Eu verificava meu e-mail antigo e meu correio de voz exatamente uma vez por dia, sem nunca responder. Ainda não havia nada dos meus pais, eles ainda estavam aproveitando os últimos dias de sua aventura europeia, completamente alheios à ideia de que suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Meu celular apitou com uma mensagem de um número desconhecido. Meu coração disparou antes de eu perceber que era apenas uma notificação de entrega. Mesmo assim, isso me fez perceber o estado constante de tensão em que eu vivia, esperando a explosão inevitável quando meus pais voltassem para casa. Para me distrair, procurei Megan Lancaster, uma amiga da faculdade com quem havia perdido contato, principalmente porque meus pais nunca aprovaram seu estilo de vida selvagem, que consistia principalmente em encontros ocasionais e shows. Emma Davis, é você mesmo? Ela exclamou quando liguei. Faz o quê? 3 anos? Algo assim, admiti. Tenho andado preocupado. Deixe-me adivinhar, ainda tentando agradar os pais desagradáveis? A franqueza dela me fez rir pela primeira vez em semanas. Na verdade, estou ligando porque finalmente parei de tentar. Nos encontramos para jantar naquela noite em um restaurante no meio do caminho entre nossas localizações. Enquanto comíamos macarrão e bebíamos vinho, contei tudo a ela. A herança, a conversa que ouvi à venda da casa, meu sumiço. Nossa, Emma, ela disse quando terminei. Essa é, ao mesmo tempo, a coisa mais terrível e mais foda que já ouvi. Ainda não tenho certeza se fiz a coisa certa, admiti. Tá brincando comigo? Eles estavam planejando te manipular para te tirar da sua casa, uma casa que sua avó deixou especialmente para você. Eles te chamaram de fardo enquanto você morava na sua casa sem pagar aluguel e te obrigavam a pagar as férias deles na Europa. Na verdade, você foi muito bonzinho com todo o arranjo do depósito. A validação dela aliviou algo apertado no meu peito. Talvez eu não estivesse exagerando. Talvez essa fosse a resposta apropriada a anos de manipulação. No dia seguinte, marquei uma consulta com uma terapeuta, a doutora Sarah Palmer, especializada em traumas familiares, que tinha uma vaga aberta para a semana seguinte. Era a hora de abordar não apenas a traição recente, mas também a vida inteira de amor condicional que a precedeu. 10 dias depois do fechamento da casa, meu celular antigo explodiu com notificações, mensagens de texto, mensagens de voz, e-mails, tudo dos meus pais. Eles tinham voltado da Europa e descoberto a verdade. A primeira mensagem de voz: Emma, o que está acontecendo? Acabamos de chegar em casa e nossa chave não funciona. Ligue imediatamente. A voz do meu pai era mais irritada do que preocupada. A segunda, 1 hora depois: Emma Marie Davis, isso não tem graça. Onde você está? Por que a casa está vazia? Ligue para nós agora mesmo. Agora ele parecia irritado. A terceira, da minha mãe: Emma, querida, estamos muito preocupados com você. Por favor, ligue para nós assim que receber isso. Só queremos saber se você está bem. Sua voz transbordava a preocupação artificial que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. As mensagens de texto escalaram de forma semelhante, da confusão para as exigências, para as ameaças e para a preocupação fingida. A última mensagem de voz, deixada quase à meia-noite: encontramos o seu bilhete. Não sei o que você acha que ouviu, mas cometeu um erro terrível. Esta é a nossa casa também. Você não tinha o direito de vendê-la. Vamos consultar um advogado amanhã cedo. Você arrasou desta vez, Emma. Salvei todas as mensagens, mas não respondi a nenhuma delas. Que eles consultassem o advogado que quisessem. A casa era minha para vender. Fiéis à palavra, eles apareceram na minha imobiliária na manhã seguinte.
causando exatamente a cena que eu esperava. Meu colega Jamie me mandou uma mensagem: seus pais estão aqui fazendo um escândalo. O chefe disse a eles que você está de férias e mandou eles embora quando se recusaram a ir embora. Está tudo bem? Respondi com um simples: drama familiar. Explico quando voltar. Obrigada pelo aviso. Mais tarde naquele dia, meu chefe ligou diretamente. Emma, não sei o que está acontecendo com sua família, mas eles fizeram algumas acusações bem sérias hoje, algo sobre você ter vendido a casa deles ilegalmente. Respirei fundo. A casa não era deles. Era minha, deixada para mim pela minha avó. Eu os deixava morar lá, mas recentemente descobri que eles estavam planejando me manipular para que eu a passasse para eles. Então, sim, vendi minha casa, o que estava dentro dos meus direitos legais. Lamento que tenham trazido esse drama para o escritório. Houve uma pausa antes que ela respondesse. Entendo. Bem, eles foram banidos do local. Leve o tempo que precisar e me avise se houver algo que possamos fazer. A simples aceitação dela foi mais um peso tirado de mim. Eu estava preocupado com as consequências profissionais, mas parecia que eu tinha mais apoio do que imaginava. Nos dias seguintes, meus pais tentaram todos os meios possíveis para entrar em contato comigo. Entraram em contato com conhecidos em comum, parentes distantes e até mesmo com a associação de ex-alunos da minha faculdade. Cada tentativa justificava ainda mais minha decisão de cortar relações. 2 semanas após o retorno, eles, de alguma forma, obtiveram meu novo endereço de e-mail, provavelmente de um antigo vizinho bem-intencionado, porém ingênuo, e enviaram uma longa mensagem expondo sua versão dos fatos. Segundo eles, eu havia interpretado mal uma conversa particular, reagido de forma exagerada e traído minha família da maneira mais dolorosa possível. Eles estavam dispostos a me perdoar se eu resolvesse as coisas usando o dinheiro da venda da casa para comprar uma nova propriedade onde todos pudéssemos morar juntos. A audácia era quase impressionante. Mesmo agora, eles ainda tentavam me manipular. Não respondi. Em vez disso, encaminhei um e-mail para Patrícia, minha advogada, que confirmou novamente que eu havia agido dentro dos meus direitos legais e me aconselhou a manter distância. Com o passar das semanas, comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Voltei a trabalhar, me dediquei ao meu negócio imobiliário e continuei com as sessões semanais de terapia. Encontrei um apartamento adorável para comprar na minha nova cidade, menor que a casa da minha avó, mas completamente meu em todos os sentidos. Certa noite, enquanto arrumava os livros nas minhas novas estantes, deparei-me com um antigo álbum de fotos que eu não abria há anos. Dentro, havia fotos de férias em família, reuniões de fim de ano, comemorações de aniversário ou momentos que antes pareciam felizes, mas agora pareciam vazios, sabendo que se escondia por trás daquelas fachadas sorridentes. Fechei o álbum e guardei-o no armário. Talvez um dia eu estivesse pronto para rever aquelas memórias, mas ainda não. Por enquanto eu estava focado em criar novas memórias, aquelas que não fossem contaminadas pela manipulação e pelo amor condicional. O fardo que carreguei a vida toda, a necessidade desesperada de conquistar a aprovação dos meus pais, finalmente foi aliviado. E eu estava mais leve do que nunca. Consegui evitar meus pais por quase 3 meses. Mudei minha rotina, fiz compras em lojas diferentes e fiquei hipervigilante em relação ao que me cercava, mas sabia que um confronto era inevitável. O que eu não esperava era como isso aconteceria. Raquel T., minha antiga vizinha, me ligou numa terça-feira à tarde. Emma, achei que você deveria saber, seus pais voltaram para casa. Meu coração disparou. Como assim na casa? Não é mais a casa deles. Eu sei disso, disse Raquel. Mas eles estão estacionados lá fora agora, sentados no carro, olhando para ele. Os novos donos estão viajando a negócios, então acho que eles ainda não sabem. Só pensei que você talvez quisesse saber. Agradeci e liguei imediatamente para Richard Thompson, o novo proprietário, para avisá-lo. Ele ficou preocupado, mas agradeceu o aviso e disse que avisaria sua empresa de segurança. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. Contra a minha vontade, atendi. Emma. Era a voz do meu pai, tensa e com raiva controlada. Precisamos nos encontrar amanhã, na cafeteria da rua Maple, às 10 horas. Se você não aparecer, vamos ao seu escritório de novo, e desta vez não sairemos em silêncio. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Liguei para Patrícia imediatamente. Eles estão ameaçando fazer um escândalo no meu local de trabalho se eu não me encontrar com eles. Você não precisa encontrá-los, ela me lembrou. Poderíamos conseguir uma ordem de restrição com base nessas ameaças. Considerei essa opção, mas acabei desistindo. Não, acho que preciso enfrentá-los.
mas quero nos meus termos, não nos deles. Na manhã seguinte, cheguei ao Daily Grind, um café popular no centro da cidade, precisamente às 10h15, tarde o suficiente para fazer uma observação, mas não tão tarde a ponto de eles irem embora. Escolhi aquele local porque era público, sempre movimentado, e o dono era um cliente meu que eu sabia que me apoiaria se as coisas piorassem. Avistei meus pais imediatamente, sentados a uma mesa de canto. O rosto da minha mãe estava tenso, seu cabelo, normalmente impecável, parecia um tanto descuidado. O maxilar do meu pai estava rígido naquela linha familiar que sempre sinalizava águas perigosas à frente. Aproximei-me da mesa deles calmamente, vestida com minha roupa mais profissional, mais uma armadura. Robert e Diana, cumprimentei-os propositalmente usando seus primeiros nomes em vez de mamãe e papai. Minha mãe se encolheu. O rosto do meu pai ficou ainda mais sombrio. Sente-se, ele ordenou. Não estou aqui para receber ordens, respondi calmamente. Concordei em encontrá-lo porque pensei que talvez fosse hora de esclarecer as coisas. Mas esta conversa acontece em pé de igualdade ou então não acontece. Sentei-me em frente a eles, colocando meu celular em destaque na mesa entre nós. Isso é mesmo necessário? Perguntou minha mãe, apontando para o celular. Considerando a nossa história, sim, eu disse. Agora gravo todas as reuniões de negócios importantes. Somos seus pais, não uma reunião de negócios, meu pai retrucou. E ainda assim você ameaçou meu local de trabalho se eu não atendesse às suas exigências. Isso parece mais extorsão do que paternidade. Minha franqueza os pegou de surpresa. Estavam acostumados com minhas vacilações complacentes, buscando a paz a qualquer custo. O que você fez foi imperdoável, disse meu pai finalmente. Você roubou nossa casa. Nunca foi sua casa, respondi. Era minha casa, onde generosamente permiti que você morasse, um fato que você aparentemente considerava um fardo. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Do que você está falando? Apertei o play no meu celular, e as vozes deles preencheram o espaço entre nós. Ela tem sido um fardo desde o começo. Todos aqueles anos de despesas, faculdade, tudo. Agora ela tem essa propriedade valiosa que simplesmente caiu no colo dela. E o quê? Ela acha que merece? O que ela já fez? Parei a gravação e olhei para cima, encontrando minha mãe pálida e meu pai vermelho de raiva. Você nos gravou em particular. Isso é ilegal, ele gaguejou. Na verdade, não é ilegal gravar uma conversa da qual você participa, como eu, já que você me ligou e depois não desligou direito. Mas isso não vem ao caso. A questão é que finalmente ouvi o que você realmente pensa de mim. Você entendeu errado e interrompeu minha mãe rapidamente. Estávamos cansados, estressados com dinheiro. Durante umas férias caras na Europa, pelas quais paguei e interrompi. Por favor, não insulte minha inteligência mentindo para mim de novo. Então, você vendeu a casa sem que a gente viesse? Perguntou meu pai. Deixou a gente sem teto como uma espécie de vingança? Vendi minha casa porque finalmente percebi que ela nunca seria minha de verdade enquanto você morasse nela. E você não é morador de rua. Você tinha o dinheiro que a vovó deixou. Ah, espera aí. Você gastou tudo em um carro novo em vez de garantir sua própria moradia. Meu pai se inclinou para a frente, a voz baixando para um sussurro ameaçador. Você sabe que podemos processá-lo por isso. Moramos lá por anos. Temos direitos. Na verdade, não respondi calmamente. Consultei um advogado antes de tomar qualquer decisão. Você não tinha nenhum direito legal sobre o imóvel. Não pagou aluguel, não contribuiu para nenhuma despesa e seus nomes não constavam na escritura. Mas, por favor, sinta-se à vontade para desperdiçar o dinheiro que lhe resta em um processo que você não pode ganhar. Minha mãe começou a chorar, aquelas lágrimas familiares que tantas vezes me manipularam para que eu obedecesse. Desta vez, não senti nada além de uma espécie de pena distante. O que você quer de nós, Emma? Ela perguntou em meio às lágrimas. Um pedido de desculpas. Tudo bem, pedimos desculpas se você interpretou mal o que ouviu. Se eu interpretei mal, repeti incrédula. Isso não é um pedido de desculpas. É outra manipulação, e foi exatamente por isso que tomei a decisão que tomei. Respirei fundo, me concentrando antes de continuar. O que eu quero é muito simples. Quero que você reconheça o que fez, não apenas a conversa que ouvi, mas os anos em que me tratou como um investimento que precisava render dividendos. Quero que você entenda que seu comportamento tem consequências. E quero que respeite os limites que estou estabelecendo agora. Quais são o que exatamente? Perguntou meu pai, com a voz fria. Não lhe darei nenhum apoio financeiro daqui para frente. Não compartilharei meu novo endereço com você. Só me comunicarei quando e se eu quiser. Se você voltar ao meu local de trabalho ou me assediar de qualquer forma, entrarei com uma ação judicial.
Então é isso? Depois de tudo que fizemos por você, você está nos ignorando? A voz da minha mãe elevou-se dramaticamente. Depois de tudo que você fez comigo, corrigi-a. E sim, a menos que você demonstre remorso genuíno e mudança, é aqui que estamos. Meu pai se levantou de repente, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Seu ingratozinho. Robert, minha mãe agarrou o braço dele. Vários outros clientes se viraram para olhar para a nossa mesa. Ele sentou-se novamente furioso. Você se acha muito melhor do que nós agora, com sua carreira no mercado imobiliário e sua educação sofisticada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não teria nada disso se não tivéssemos te criado. Você tem razão, eu disse, surpreendendo os dois. Eu não seria quem sou hoje sem você. Cada comentário manipulador, cada demonstração condicional de afeto, cada vez que você me fez sentir que eu não era o suficiente, tudo isso me ensinou exatamente que tipo de pessoa eu não queria me tornar. Então, de certa forma, eu deveria te agradecer. As lágrimas da minha mãe pararam, substituídas por uma expressão de espanto. Meu pai parecia ter levado um tapa. Levantei-me, pegando minha bolsa e meu celular. Seus pertences estão em um depósito. Já paguei por 6 meses. As informações foram enviadas para o seu hotel em Paris, mas posso enviar os detalhes novamente por mensagem de texto se precisar. Só isso? É só isso que você tem a nos dizer? Perguntou minha mãe com a voz baixa. Fiz uma pausa, olhando para os dois, realmente olhando para eles, talvez pela primeira vez, não como as figuras de autoridade imponentes da minha infância ou as forças manipuladoras da minha vida adulta, mas apenas como duas pessoas profundamente imperfeitas que nunca aprenderam a amar sem condições. Espero que você encontre paz, eu disse finalmente. Espero que encontre o que quer que esteja procurando para tratar as pessoas que te amam do jeito que você trata. Mas eu não serei mais o seu dano colateral. Afastei-me então, sentindo dezenas de olhares nas minhas costas, mas com a postura mais ereta do que nunca. Lá fora, respirei fundo o ar fresco do outono, sentindo algo inesperado me invadir. Não era raiva. Não era dor. Nem mesmo satisfação. Era paz. 6 meses após o confronto na cafeteria, eu estava totalmente adaptado à minha nova vida. Comprei uma charmosa casa em Richmond, a cerca de 2 horas da minha antiga casa, e me transferi para o escritório da nossa empresa lá. A mudança de ares tinha sido exatamente o que eu precisava, perto o suficiente para manter contatos profissionais importantes, mas longe o suficiente para começar do zero. Minha nova casa era distintamente minha, de um jeito que a casa da minha avó nunca conseguirá ser. Decorei-o inteiramente ao meu gosto moderno, mas confortável, com toques de cor que iluminavam até os dias mais sombrios. Sem antiguidades, sem relíquias de família, nada que carregasse o peso do passado. Profissionalmente eu estava prosperando. O recomeço revigorou minha paixão por imóveis, e me senti particularmente atraído por ajudar compradores de imóveis pela primeira vez a navegar por esse processo complexo. Havia algo profundamente gratificante em guiar as pessoas em uma das compras mais significativas de suas vidas, garantindo que entendessem cada documento, cada compromisso, cada direito que tinham. Você explicou as coisas de forma diferente dos outros corretores, me disse um jovem casal após fechar o negócio da sua primeira casa. Tipo, você realmente quer que a gente entenda, não apenas que assine. Todos merecem saber exatamente com o que estão concordando, respondi, pensando em como minha história poderia ter sido diferente se eu tivesse reconhecido a manipulação antes. Minhas sessões de terapia com o Dr. Palmer continuaram, embora tivéssemos reduzido a frequência para 2 vezes por mês. Nosso trabalho havia se deslocado do trauma imediato da traição dos meus pais para os padrões mais profundos que definiram nosso relacionamento por décadas. Você mencionou algo interessante da última vez, disse o Dr. Palmer durante uma sessão. Você disse que às vezes ainda se sente culpado por reagir exageradamente ao que seus pais disseram. Eu gostaria de explorar isso um pouco mais. Mexi-me desconfortavelmente na cadeira. Às vezes me pergunto se eu deveria tê-los confrontado primeiro, dado a eles a chance de se explicarem antes de tomar uma atitude tão drástica. O que você acha que eles teriam dito se você tivesse feito isso? Pensei nisso. Eles teriam negado, ou dito que eu tinha entendido mal, ou que estavam apenas cansados e estressados e não falavam sério. E alguma dessas explicações teria mudado a verdade fundamental do que você ouviu? Não, admiti. Isso só lhes daria a oportunidade de me manipular novamente. A doutora Palmer assentiu. Emma, o que você vivenciou com seus pais é algo que chamamos de abuso financeiro, usar dinheiro e recursos como ferramentas de controle e manipulação.
É particularmente insidioso porque muitas vezes se disfarça de família ajudando família, ou pais cuidando dos filhos. O termo abuso financeiro me atingiu como um golpe físico. Nunca pensei em aplicar esse termo à minha situação, mas assim que ela o pronunciou, reconheci sua veracidade. A maneira como planejaram pressioná-la a ceder sua casa, a maneira como a manipularam para pagar as férias deles, até mesmo a maneira como a fizeram se sentir culpada por sua avó ter deixado a casa para você. Tudo isso são formas de abuso financeiro, continuou ela. E como qualquer forma de abuso, a resposta apropriada é se proteger, e foi exatamente o que você fez. Algo mudou dentro de mim naquele dia. Um último resquício de culpa persistente se dissolveu, substituído pela clareza. Depois daquela sessão, comecei a pesquisar seriamente sobre abuso financeiro. Fiquei surpreso ao descobrir o quão comum era, principalmente dentro das famílias, e como havia poucos recursos para ajudar as pessoas a reconhecê-lo e lidar com ele. Uma ideia começou a se formar, que se fortalecia a cada artigo que eu lia e a cada história pessoal que eu encontrava online. 2 semanas depois, abordei meu chefe com uma proposta. Quero criar um workshop, expliquei, algo para quem compra um imóvel pela primeira vez, especialmente mulheres, sobre como reconhecer e prevenir a manipulação financeira em grandes compras. Minha chefe, Vanessa Martinez, ouviu atentamente enquanto eu delineava meu conceito. Não se trata apenas de transações imobiliárias, concluí. Trata-se de empoderar as pessoas para que tomem decisões financeiras sem manipulação ou pressão, seja de familiares, sócios ou até mesmo de profissionais antiéticos. Acho brilhante, disse Vanessa quando terminei. E oportuno. Todos nós já vimos clientes pressionados a tomar decisões das quais se arrependem depois. Se conseguirmos nos posicionar como a agência que realmente educa e defende a autonomia financeira dos clientes, isso será um poderoso diferencial de mercado. Com a sua bênção, comecei a desenvolver materiais para o workshop. O que começou como uma simples apresentação rapidamente evoluiu para um programa abrangente, abrangendo tópicos que vão desde o reconhecimento de táticas sutis de manipulação até o estabelecimento de limites financeiros saudáveis. Chamei-o de Construindo Fundamentos, Autonomia Financeira em Grandes Decisões da Vida. Oferecemos o primeiro workshop em uma manhã de sábado, com a expectativa de reunir cerca de 1 dúzia de participantes. Mais de 30 pessoas compareceram. A resposta foi impressionante. As pessoas compartilharam histórias de pais que as pressionaram a fazer investimentos inadequados, parceiros que minaram sua confiança financeira, amigos que as manipularam para obter empréstimos inapropriados. Cada história ressoou com a minha própria experiência, reforçando minha convicção de que esse trabalho era necessário. Após o terceiro workshop bem-sucedido, uma revista feminina local pediu para me entrevistar sobre o programa. O artigo, intitulado Liberdade Financeira, a missão de Emma Davis para acabar com a manipulação financeira, trouxe ainda mais atenção para o assunto. Foi por meio dessa rede crescente que me reconectei com a irmã da minha avó, tia Judite, que eu não via desde o funeral. Ela estendeu a mão depois de ler o artigo da revista. Emma, sua avó ficaria muito orgulhosa do que você está fazendo, disse-me durante o almoço. Elizabeth enfrentou dificuldades semelhantes com seu pai ao longo da vida. Ele sempre esperava que as coisas lhe fossem dadas, assim como seu pai fizera antes dele. Eu não fazia ideia, admiti. A vovó nunca falou sobre isso. Ela era reservada em relação a assuntos familiares, disse tia Judite. Mas ela via muito de si mesma em você, a independência, a ética de trabalho. Foi por isso que ela deixou a casa para você em vez de Robert. Ela sabia que você a usaria como um alicerce, não como uma muleta. Suas palavras ecoaram a carta que eu encontrara enquanto fazia as malas, confirmando o que eu já suspeitava. Minha avó havia tomado sua decisão com clareza e plena consciência de suas implicações. Você teve algum contato com seus pais recentemente? Perguntou tia Judite cuidadosamente. Desde o nosso confronto respondi. Recebi alguns e-mails, mas nada que sugira que eles realmente refletiram sobre seu comportamento ou assumiram a responsabilidade por ele. Ela sentiu com tristeza. Robert sempre teve dificuldade com responsabilidade, mesmo quando criança. Nada nunca foi culpa dele. Sinto muito, Emma. Você merecia pais melhores. Estou me conformando com isso, disse eu, surpresa ao descobrir que era verdade. Não posso mudar quem eles são ou como me trataram. Mas posso usar essa experiência para ajudar os outros e construir uma vida melhor para mim. No aniversário de 1 ano da venda da casa da minha avó, tirei o dia de folga do trabalho e fui de carro até o cemitério onde ela estava enterrada. Levei um buquê de suas flores favoritas, peonias cor-de-rosa, e sentei-me ao lado de sua lápide.
Acho que finalmente entendi o que você estava tentando me ensinar, disse eu suavemente, sobre autoestima e autoconfiança. Sobre reconhecer quando o amor vem com muitas condições. Gostaria que tivéssemos passado mais tempo juntos, mas sou grata por cada lição que você compartilhou. Enquanto estava ali, reflete sobre o quanto havia mudado em um ano. A dor e a traição iniciais gradualmente se transformaram em outra coisa, não exatamente perdão, mas aceitação. Meus pais eram quem eram. O comportamento deles refletia suas limitações, não o meu valor. O verdadeiro fardo que eu carregava não era ser filha deles. Era o esforço exaustivo de tentar conquistar o amor que deveria ter sido dado livremente. Ao deixar essas expectativas de lado, encontrei uma liberdade que nunca imaginei ser possível. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Megan. Ainda vai jantar hoje? A turma toda está animada para te ver. Sorri ao responder afirmativamente. A gangue era um grupo de amigos com quem eu havia me reconectado ou feito novamente no ano anterior, pessoas que me aceitavam como eu era, que se doavam sem medir esforços, que apoiavam sem controlar. Era assim que os relacionamentos de verdade eram. Era isso que eu merecia o tempo todo. Enquanto dirigia para casa, pensei no bilhete que havia deixado na casa vazia, surpresa. Um fardo fez isso. Na época, eu havia dito como uma amarga reivindicação da palavra que meu pai usará para me ferir. Agora, um ano depois, eu vi a situação de forma diferente. Às vezes, os fardos mais pesados que carregamos são as expectativas que colocamos em nós mesmos de sermos perfeitos o suficiente, complacentes o suficiente, bem-sucedidos o suficiente para finalmente conquistar o amor que deveria ser nosso direito de nascença. Deixar esse fardo de lado foi o ato mais libertador da minha vida. Naquela noite, cercada por amigos que se tornaram minha família escolhida, ergui uma taça em um brinde particular à minha avó, à minha jornada e à mulher que eu ainda estava me tornando, aliviada, descomprometida e finalmente verdadeiramente livre. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de pessoas que deveriam te amar? Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com a família. Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. E se a minha história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em priorizar o próprio bem-estar. Obrigado por ouvir minha jornada.